Já aqui está a Fátima Mariano, já não estamos sozinhos. Já não. Grandes figuras excêntricas da história de Portugal é o nome do livro que está aqui na minha mão. Eu acho que é uma ótima leitura de verão, para qualquer altura do ano, mas eu acho que no verão particularmente, porque são histórias relativamente curtas, são 10 histórias e, portanto, uma pessoa vai lendo uma, vai lendo outra. É. E eu acho incrível, olá Fátima, antes de mais, muito bom dia, obrigado por estares aqui connosco. A Fátima é historiadora. Eu acho incrível esta ideia de contar, porque nós sabemos muito sobre os nossos reis, as nossas rainhas, as pessoas que foram muito importantes e que tomaram decisões, mas depois às vezes esquecemos de algumas figuras que marcaram a nossa história, a vivência das nossas cidades, por exemplo, e que não estão tão documentadas. Eu acho que te deve ter dado muito trabalho encontrar estas personagens, ou não? Muito mesmo. Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu sou daquelas pessoas que defende que a história não de Portugal e a história do mundo não se deve centrar apenas nas grandes figuras da política, da economia, porque a história local também é muito importante e estas personagens também tiveram o seu papel na época. E, portanto, a descobri-las e conhecer a história delas para mim foi um grande desafio, porque muitas delas foi extremamente difícil conhecer o seu percurso. Acredito. E que as fontes não estão, por vezes, disponíveis. Claro. Algumas desapareceram, outras não se consegue identificar, sabendo que elas terão existido, não se sabe onde é que estão, portanto foi extremamente difícil. Olha, eu confesso que eu adoro história, adoro personagens excêntricas, acho o máximo, mas este livro é completamente a minha cara e todos os dias eu passo pelo Castelo do Rei do Lixo. Todos os dias passo na Nacional 10 e desde criança, porque eu sou ali da zona, que vejo aquele castelo, um castelo de tijolo, depois com uma torre muito alta e sempre me questionei, e eu que sou curiosa nestas coisas e gosto de pesquisar, sabia que se chamava o Rei do Lixo, mas nunca fui mais além dessa história. Mas quem era o Rei do Lixo, Fátima? O Rei do Lixo, essa torre é a Torre do Inferno, conhecida pela Torre do Diabo, aliás, do Inferno, peço desculpa. O Manuel Martins Gomes Júnior nasceu no Barreiro, no Santo António da Choneca, de uma família pobre. Ele tinha muitos irmãos, deixou os estudos mais cedo para ajudar a família e, portanto, começou a trabalhar muito cedo. Trabalhou numa mercearia em Lisboa, teve uma padaria no Barreiro, depois dedicou-se à compra e venda de cereais, até que a determinada altura da sua vida ganhou um concurso para a recolha do lixo de Lisboa. E é a partir daí que ele começa a fazer fortuna com aquilo que os outros não queriam. O que é incrível é que eu achava que era depreciativo chamar alguém rei do lixo, mas não, ele era o rei do lixo e ganhava muito dinheiro a fazer isso. Muito dinheiro, e ele era um visionário, é aquilo que nós atualmente podemos designar por um verdadeiro empreendedor. Extraordinário. Ele teve uma visão incrível, ele começou por recolher o lixo num bairro de Lisboa, que foi o primeiro concurso que ele ganhou, ainda no final do século XIX, e depois ao longo de 11 anos recolheu o lixo de toda a cidade. E transformava, ele vendia, ele fazia dinheiro com o lixo. Era incrível, porque o lixo na altura era mais orgânico, não havia os plásticos como hoje existem, nem outro tipo de material. Portanto, era as verduras, as frutas, recolhia também os restos de obras que ele depois utilizava para a decoração das casas das suas quintas, portanto fazia esse reaproveitamento. E relativamente ao lixo orgânico, era incrível porque ele utilizava parte desse lixo para alimentar o gado que ele tinha. Gado esse que ele depois abatia porque ganhou o concurso de fornecimento de carne aos estádios de Lisboa. O dinheiro que ele tinha. Ele alimentava o gado com esse lixo orgânico, depois fazia o abate dos animais e vendia a carne em Lisboa, portanto aí já recuperava algum dinheiro. Extraordinário, um empreendedor super sustentável. Sim, o resto do lixo ele transformava em adubo para adubar quer as terras das suas quintas, algumas das quais estavam arrendadas, quer também vendia como adubo aos outros lavradores. Portanto, era um reaproveitamento. O reaproveitamento. Portanto, ganhava 2 ou 3 vezes. E é de que época já agora? Vocês já disseram, mas eu já me esqueci. Sim, ele começou no final do século XIX, mas é na década de 10, sobretudo, ainda no tempo da monarquia, que ele consegue este império. E com esse dinheiro ele vai comprando várias quintas em várias zonas do país. Olha, aqui na página 85 deste livro, há uma história que se chama O Homem Macaco de Aveloso. E eu estou particularmente gostava de conversar contigo sobre isto, porque este homem também marcou muito esta época, a primeira década do século XX, e há quem diga até que foi neste homem que se inspirou a criação da personagem Tarzan. Sim, isto é verdade? Há essa teoria, o que eu digo é que a teoria existe, eu não consegui confirmá-la com fontes documentais, portanto não digo não possa ter sido, mas é possível, sim. Em termos temporais e espaciais, de facto, conhecida, porque ele esteve em África em 1910, 11, portanto, a personagem Tarzan é de 1911, 12. E que homem era este? Consegues-nos explicar assim muito rapidamente? Este homem era do Conselho de Meda, e ele, a partir dos 7 anos, começou a ter ataques muito estranhos. Os ataques davam
inesperadamente, ele começava a correr, a gatinhar, como se fosse de facto um animal, grunhia, espumava, gritava. Portanto, esses ataques depois foram sendo muito recorrentes e ele teve diversos problemas, porque ele tinha uma irmã que vivia no Casal Ventoso em Lisboa, vinha cá visitá-la e os ataques davam-lhe aqui, às vezes chegavam a durar 8 horas seguidas, as pessoas assustavam-se. Claro. Assustavam-se, mas também iam atrás dele, a multidão Era estranho, acompanhavam porque porque era era estranho. estranho, Queriam ver. eles queriam ver. Curiosidade. Ele trepava aos edifícios, chegou a ir ao Porto a trepar à Torre dos Clérigos, ele colocava a cabeça nos bueiros, portanto, por vezes ficava com a cabeça entalada nos bueiros, tinham que ir os bombeiros retirá-lo. E depois ele, quando voltava a si, ele não se lembrava de nada, que é uma característica desta doença. Ele não se lembrava de nada, ficava triste, por vezes chorava pelo sofrimento que causava aos outros. Esta foi da história, devo dizer, da história que mais me marcou por todo o sofrimento dele e da família. A mãe, ele diz que a mãe morreu de tristeza por o filho que tinha. Ele chegou a casar, teve 2 filhas. A mulher, a determinada altura, abandonou com a filha mais velha porque não aguentava mais estes ataques. Meu Deus. E ele teve que entregar a filha mais nova a um asilo porque ele também não tinha condições. Olha, Fátima, nós não temos assim muito tempo para explorar as histórias. O meu conselho é mesmo que as pessoas leiam. Só te quero fazer uma última pergunta e peço uma resposta muito rápida. Grandes figuras excêntricas, grande parte destas pessoas viveram há muitos anos. Sim. O que eu te pergunto é se estas pessoas, todas elas, hoje seriam igualmente excêntricas, porque muita desta excentricidade tem a ver com o desconhecimento que nós tínhamos uns sobre os outros noutros tempos e que agora, felizmente, já não temos. Ou seja, tendo em conta aquilo que já sabemos sobre as pessoas, algumas destas figuras já poderiam ter tido uma vida muito mais normal em 2022. Sim, até porque, no caso do homem macaco da Veloso, a ciência e a medicina também evoluiu. Portanto, nesse aspecto, se calhar não seria possível hoje em dia ter, não digo que sim ou que não, porque não sou médica, mas outros eu acho que continuariam igualmente a ser excêntricos. Só a visão do Rei do Lixo e de construir aquela torre do inferno em Coina, eu acho que continuava a ser uma figura muito excêntrica. Mário Ferreira foi ontem até ao espaço, não é? Talvez no século... Ter essa ideia já seria o suficiente para ser considerado alguém excêntrico. Muito obrigado, Fátima. Obrigada. Ótima recomendação de leitura. Fátima Mariano, grandes figuras excêntricas dessa história de Portugal, nós recomendamos e é muito simpática a Fátima. E depois de tanto trabalho que lhe deu, não é? A reunir estas 10 histórias destas 10 figuras, agora é ler, não é? Mas são histórias super interessantes, vai gostar de certeza de conhecer melhor estas pessoas excêntricas, que a história delas é muito gira.